Bom dia, meninos do nono. Nós vamos fazer revisando, né, alguns termos que nós aprendemos nesses dias para revisão para nossa avaliação na segunda-feira, dia 6, né, que eu passei já o conteúdo para vocês. Então, vamos lá. O que é cadeia alimentar, meninos? A cadeia alimentar é uma forma, né, da gente expressar as relações ecológicas entre os organismos de uma comunidade. E aí, quando a gente fala em cadeia alimentar, né, são esquemas, né, onde as setas vão indicar a transferência de energia de um organismo para o outro. Então, nós temos numa cadeia alimentar os produtores e os consumidores. Então, se vocês verem aí nessa cadeia alimentar, eu tenho a setinha saindo da planta, indo para o pré-A, do pré-A para a jararaca, da jararaca para a sariema e da sariema para o lobo-guará. E setinha saindo de qualquer um dos indivíduos por decompositores. Isso quer dizer que decompositor é qualquer organismo, né? No caso, fungos ou bactérias que realiza a decomposição da matéria, né? Que vai decompor aí a matéria, ajudando na reciclagem da matéria. Então, cadeia alimentar é uma sequência, né? Que um serve de alimento para o outro. Nós temos o produtor, que é um ser autótrofo, ou seja, né? Que produz seu próprio alimento. E temos os consumidores, que pode ser um consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Esses consumidores, nós chamamos eles de heterotrófos. Por quê? Porque eles não produzem seu próprio alimento, né? Na verdade, eles têm a capacidade aí, eles acabam se alimentando de outros seres vivos, podendo se alimentar de um produtor ou até mesmo de outro consumidor. Então, aí eu tenho um produtor, consumidor primário, nesse caso eu tenho o grilo, o sapo é o meu consumidor secundário e o consumidor terciário é a cobra, né? E o fluxo de energia, ela também vai seguindo aí, né? Que é quando a gente se alimenta, a gente tem transferência de energia. Teia alimentar é a união de várias cadeias alimentares que existem em um ambiente, né? Então, quando eu tenho mais de uma cadeia alimentar, eu já formo uma teia alimentar, tá? Que eu tenho 2 exemplos de teias alimentares. E aí, nós vamos revisar as nossas relações ecológicas, né? É a relação aí que os indivíduos têm, é a interação dos seres vivos, né? Num determinado ambiente. Então, nós temos, né? Que os ecossistemas, eles são bem dinâmicos e é representado por essas relações entre os seus componentes. Lembrando que vocês precisam revisar o que é espécie, população, comunidade, ecossistema e bioma, tá? Tucanos alimentam-se dos ovos da arara, mas ao mesmo tempo o tucano ajuda a dispersar as sementes das árvores onde a arara faz o seu ninho. Então, olha aí, é uma relação ecológica que há entre eles, né? A árvore serve de abrigo para a arara e ao mesmo tempo que o tucano, ele é um predador do ovo da arara, ele também ajuda na forma de dispersar. Aí eu tenho as relações ecológicas. No slide que eu passei para vocês semana passada, nós só falamos em relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Na verdade, as relações ecológicas, elas se dividem em interespecífica e intraespecífica. Intraespecífica é que ocorre com indivíduos da mesma espécie. Interespecífica ocorre com espécies diferentes. E aí eu tenho a harmônica
quando não há prejuízo para nenhuma espécie, e desarmônica quando há prejuízo para alguma espécie. Então, as relações harmônicas, elas podem ser intraespecífica ou interespecífica. Toda relação harmônica, nós falamos que é uma relação positiva. A relação desarmônica, ela é uma interação negativa, então ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Lembrando que intraespecífica é indivíduos da mesma espécie e inter com espécies diferentes. Então, eu tenho lá uma relação harmônica associada intraespecífica. Eu tenho sociedade, colônia. E interespecífica eu tenho mutualismo, protocooperação e comensalismo. Relações desarmônicas eu tenho intraespecífica, canibalismo, competição. E a interespecífica eu tenho competição, amensalismo, predatismo e parasitismo. Por que tem competição duas vezes, professora? Intraespecífica e interespecífica. Porque lembra que eu falei para vocês que a competição ela pode acontecer com indivíduos da mesma espécie ou com espécies diferentes. Da mesma espécie eles vão disputar a fêmea, território, né? Por espécies diferentes, aí vai a forma de um caçar o outro para se alimentar, por exemplo. A sociedade é uma relação ecológica intraespecífica, harmônica, tá? Ela é positiva, ela. A sociedade, ela se destaca porque é uma divisão de trabalho dentro da sociedade daquela espécie, né? Os indivíduos, eles são da mesma espécie e têm a divisão de trabalho, tá? Então, eles têm um alto grau de cooperação, de comunicação, divisão de trabalho, né, para garantir a sobrevivência de todos. Ela não é obrigatória e entre eles nós destacamos os insetos sociais, que são as abelhas, cupins e formigas, e de certa forma nós humanos, tá? Outra relação harmônica aí, intraespecífica, é a colônia. São relações entre os seres vivos da mesma espécie em que os indivíduos unem-se fisicamente, né? Os integrantes eles vão cooperar entre si e não conseguem viver isolados, né? A vida em colônia, né? Ela é benéfica para o organismo porque facilita a reprodução, aumenta a proteção, né? E as chances de conseguir alimento. Então, ela é uma associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, formando uma unidade estrutural e funcional. Vivem agrupados, interagindo de forma mutuamente vantajosa, não é obrigatória. Exemplo, nós temos os corais, caravelas, algas, bactérias e protozoários. Mais exemplo aí. Eu tenho a protocooperação. Eu falei para vocês da protocooperação. Desculpa. A protocooperação é uma relação que existe entre seres de espécies diferentes, né? Que os dois indivíduos eles são beneficiados, né? Mas um não depende do outro para viver. Eu dei exemplo na nossa live aí do jacaré e do pássaro palito, e nós também falamos do boi, né? Aí nós temos esse pássaro que cata o carrapato do boi. Depois nós temos o mutualismo, que é uma relação ecológica entre seres vivos de espécies diferentes, em que os dois são beneficiados e um depende do outro para viver, tá? Aí nós temos o que nós chamamos de mutualismo, certo? Eu falei para vocês do exemplo do cupim, né? Que no intestino dele tem um protozoário. E outro exemplo aí, nós temos os líquens, que é a associação entre os fungos e as algas.
nós temos outra relação harmônica, que é o inclinismo. Falamos isso também, não foi? Do inclinismo, que nós falamos das orquídeas viverem lá em cima, né, no tronco de outra árvore. E ela não traz prejuízo para a árvore que ela está grudada no tronco. Comensalismo, né, uma relação comensal, é indivíduos de espécies diferentes em que um deles é beneficiado sem prejudicar o outro. Esse aqui, gente, é que nós demos exemplo da rêmora e do tubarão. Olha aqui o jeito que a rêmora fica, ó. Tá vendo? Embaixo do tubarão. Né? E aí nós temos também o urubu, né, que se alimenta de restos de animais, né, e ele é beneficiado aí. Ajuda na natureza. Opa! Relações desarmônicas. Aí nós temos a primeira, que é a predação, que a gente vai ter um predador, né? São indivíduos de espécies diferentes, em que um ser vivo é chamado de predador, porque ele vai capturar e vai alimentar de outro ser vivo. E esse que serve de alimento é chamado de presa. Então, o predador ele é beneficiado porque ele vai conseguir o seu alimento. E a presa ela é prejudicada porque ela vai morrer. Então, aqui eu tenho exemplo da onça aí com a zebra. Parasitismo é a relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes em que um organismo denominado parasita alimenta-se de partes de outro ser vivo, chamado de hospedeiro. Em alguns casos, o parasita não consome parte do hospedeiro. O alimento por ele é ingerido. Então, o parasita ele é beneficiado porque ele consegue alimento, né? E o hospedeiro vai ser prejudicado, né? Porque ele vai ficar doente. Aí a gente deu o exemplo do piolho, né? Que causa doença pediculose. Eu tenho competição e canibalismo. Eu falei para vocês que a competição pode ser indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Pode ser disputa por alimento, por abrigo, né? Por qualquer coisa. E o canibalismo, né? Aqueles casos que alguns seres, né? Se alimentam de indivíduos da mesma espécie. Atividades no Classroom. Vou colocar uma atividade no Classroom. Então, vocês vão ter 2 dias para responder essas atividades, hoje, quinta, e amanhã, na sexta. E aí, depois ela vai ser fechada. Eu vou colocar só até as 18 horas de sexta, né? Para eu ter tempo também para corrigir. E ela vai ser sobre esses slides, tá? Sobre essa aula nossa aí de revisão, tá ok? Beijos e até mais. E Ana Noara, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Essa que é a nossa primeira aula de outubro. Chegamos aí no melhor mês do ano. E não precisa nem ficar falando os motivos de por que é o melhor mês do ano. Simplesmente é o melhor mês do ano. E outubro já tá aí. Outubro, novembro já é dezembro. E aí já acabou o ano. Então a gente já tá praticamente entrando na nossa reta final aí de 2020. E vamos seguir com aula de física. Deixa eu só regular aqui a câmera, ok. E pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Aula de física, continuar o conteúdo da aula passada. Entramos em conteúdos novos, estamos agora, continuando estudando ondas, né? O estudo das ondas continua, só que agora a gente está indo na representação da onda. A gente estudou conceitos de onda, conceituação, classificação, diferenciamos ondas, características. Agora a gente está estudando assim, a onda a fundo. E dando uma relembrada, sempre dando aquela revisada para a gente poder continuar o conteúdo. Só lembrando vocês que pega caderno, pega bolsinha, tem anotação. Não deixem de anotar, conteúdo novo é importante. E hoje vai ter uma leve continha, mas muito simplesinha, que vai entrar no conteúdo, mas que é coisa tranquila.
Pessoal, na aula passada, só relembrando vocês, estudamos a representação da onda, né? Vocês viram aí como representar uma onda. Na representação da onda, vocês viram aí conceitos importantes, como o nome das partes das ondas. Viram aí que uma onda, para ela ser representada, ela tem que indicar o sentido da propagação, que é aquela setinha verde. Ela tem que indicar de onde ela foi gerada, para onde ela está se propagando. Na onda também, a gente tem que representar o eixo de propagação, que é o centro da onda. Qual que é o centro dessa onda? Porque é através do eixo de propagação que nós vamos tirar outros conceitos, como a amplitude. Amplitude é o espaço aí entre o eixo de propagação até a parte mais baixa da onda. Parte mais baixa da onda, que é chamada de vale, ou propagação, também é o espaço entre o eixo de propagação e a parte mais alta da onda. Parte mais alta da onda, que agora a gente chama de crista. Então a gente sabe que a parte mais alta é a crista e a parte mais baixa é o vale. A partir de agora, quando eu estiver explicando essas coisas, eu não vou ficar falando mais parte alta ou parte baixa. Eu vou falar crista ou vale, e aí vocês vão saber se é a parte para cima ou a parte para baixo. Então, essa daqui é uma representação de uma onda. E aí vocês viram também como reparar o ciclo de uma onda. O que é um ciclo? O ciclo ocorre quando acontece a oscilação completa. E a oscilação completa, pessoal, ela é composta por essas três partes aí. Ela tem que ter um ponto na crista, um ponto no vale e outro ponto na crista. Tendo esses três pontinhos aí, a gente faz uma oscilação completa. Aí eu coloquei aquela imagem ali, como na imagem A, que aí eu pergunto a vocês, quantos ciclos tem ali? Vocês vão me responder que tem um ciclo. Por que só tem um ciclo? Não se enganem quando bater o olho e talvez pareça que tenha dois ciclos. É só você reparar, da esquerda para a direita, que é o sentido de propagação que a gente está vendo dessa onda. A gente tem ali um ponto na crista, que é o pontinho A, um ponto no vale, que é o pontinho C, e outro pontinho na crista, que é o ponto E. Aí foi um ciclo. Vamos ver se a gente tem outro ciclo. A gente tem um pontinho no E, um pontinho na crista, que é a letra E, representado pela letra E, um pontinho no vale, que é a letra G, mas não temos ali outro pontinho na crista, que seria a continuação, e seria uma oscilação completa. Então, oscilação completa é esse movimento completinho aí do V, ou o movimento oposto. Se ela começasse aí do vale, fosse na crista e descesse do vale, também seria uma oscilação completa. Por que é importante vocês repararem como que é uma oscilação completa? Porque o que a gente vai ver agora depende desse entendimento em cima de oscilação completa. Que agora nós vamos estudar... Ah, tá. Antes de ir para outra parte. Aí voltando em representação da onda, a gente viu como observar a frequência da onda. Que a frequência é a quantidade de ciclos completos que uma onda executa. Nessa primeira onda aí, do lado aí em cima, tá falando, né, a página deu que o tempo é 1 segundo, todas essas três ondas estão sendo executadas em 1 segundo. Em 1 segundo foram executadas essa onda. O que diferencia essas ondas aí é a frequência dessa onda. Na primeira ali, a nossa frequência é 1 Hz. Hertz é a unidade de representação da frequência das ondas. Então, quando a gente fala a frequência, a gente não fala que tem uma frequência, a gente fala que tem 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, por aí vai. Nessa primeira onda, a gente tem um ciclo completo, então a frequência da onda é 1 Hz. Nessa onda daqui, a gente tem 2 ciclos completos, então nós temos 2 Hz. E na onda de baixo, nós temos ali 1, 2, 3, 4 ciclos completos, então nós temos 4 Hz nessa representação de onda. Então, os ciclos completos representam a frequência da onda. A frequência é representada em Hertz. Ok? Até aqui tranquilo? Uma rápida revisão para a gente dar mais um passo aí no nosso conteúdo. Que agora nós vamos entender e aprender como obter o período das ondas. Período das ondas que é representado pela letra T maiúsculo.
Então, o que é o período da onda? Período é o tempo que a onda leva para realizar um ciclo. Aquele ciclo ali, que vocês viram, um ciclo, 2 ciclos, 4 ciclos, quanto tempo a onda leva para realizar esse ciclo? Esse é o período da onda. O ciclo é representado pela letra T. Então, quando a gente vai falando o período, é representado pela letra T. Então, quando a gente for responder qual é o período da onda, ou for indicar a questão do período é a letra T maiúsculo. Tem que ser usada a letra T maiúscula. Não pode esquecer, não pode usar o Tzinho minúsculo. Sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, assim como da frequência é Hertz, aqui em período é segundo. Então todo período ele é colocado em segundos. Segundos. Então período, anotem isso aí no caderno, tá? Já é conceito, é importante. Período é o tempo que a onda leva para realizar um ciclo, é representado pela letra T maiúsculo. Sua unidade de medida é os segundos, ok? Vamos lá entender isso melhor? Vamos lá. Depois que vocês assistirem a explicação, copiem isso daqui, tá bom? Não deixem de copiar, vai ajudar muito na interpretação e na fixação do conteúdo. Nessa primeira onda, nessa situação, em um segundo se tem-se um ciclo. Ele está dando um tempinho aqui embaixo. Para todas essas ondas, a gente está falando, o tempo que a gente está falando é 1 segundo. Então todas essas ondas aqui, o período de todas essas ondas é em cima de 1 segundo. Se fosse aqui 2 segundos, 4 segundos, 5 segundos, o cálculo seria diferente. Mas aqui ele está falando 1 segundo. Ok, o tempo da execução de onda é 1 segundo. Nessa primeira ondinha, quantos ciclos completos nós temos? Nós temos um ciclo completo, olha lá. Crista, vale, crista. Então, se a gente tem um ciclo completo, essa é a frequência da onda. Logo, frequência, como vocês viram na aula passada, é representada pelo Fzinho minúsculo. Então, tem que colocar ali como já está. Frequência igual a 1 Hz. Sabemos que a frequência dessa primeira onda é 1 Hz. Se ela executou uma onda em cima de 1 segundo, não tem muito cálculo. Se é uma onda, o tempo é 1 segundo, então a gente sabe que esse ciclo, esse Hertz, foi executado em 1 segundo, não tem cálculo. Se tivesse aqui 5 segundos para executar uma frequência, qual que é o período? Quanto tempo que ela levou para executar uma frequência? 5 segundos. Então nessa primeira aqui não tem cálculo. Logo, a gente sabe que o período, que é o tempo que a onda leva para executar um ciclo completo, se só tem um ciclo, é o tempo que está aqui, é o tempo que está falando que foi indicado. Então, o período dessa onda é 1 segundo. Então tá lá, frequência é 1 Hz, porque só tem um ciclo, e o período é 1 segundo. Ela levou 1 segundo para executar uma frequência de 1 Hz. Agora, aqui, a gente já vai entender o cálculo. Nessa segunda onda aqui, nós temos dois ciclos, tá vendo ali, ó, de onde está marcadinho os pauzinhos. Tem crista, vale, crista, um ciclo. Crista, vale, crista, 2 ciclos. Então, nessa situação, em 1 segundo, nós temos 2 ciclos. Se nós temos 2 ciclos, ciclo é a frequência. Então, a gente já coloca frequência igual a 2 Hz. Temos 2 Hz. Agora, qual que é o cálculo para a gente tirar o período? Que é muito básico, muito simples. Dá para fazer de cabeça. O período, pessoal, é igual o tempo que a onda levou para ser executada dividido pela frequência. Então, período é igual a qual foi o tempo que levou para ser executado? 1 segundo. 1 dividido por quantas frequências nós temos? 2. 1 dividido por 2. Logo, o período é igual a 0,5. 1 dividido por 2, 0,5. Qual que é o sistema internacional da unidade de medidas? Segundos, para período. Então, se a resposta é 0,5, eu vou colocar segundos. Então, o S ali representando segundos. Então, para essa segunda onda aqui, qual é o período? Quanto tempo ela levou para executar cada ciclo? Esta onda levou 0,5 segundos para realizar cada ciclo. Esse é o período. Então, o período
é igual a o tempo que está indicado, o tempo da onda dividido pela quantidade de hertz da onda. Vamos fazer isso aqui de baixo. Olha só. Nessa situação, em 1 segundo, né? Está sendo indicado aqui, a gente está falando de 1 segundo, tem-se tantos ciclos. Vamos ver quantos ciclos tem aqui? Do pauzinho até outro pauzinho. Olha lá. Crista, vale, crista 1. Crista, vale, crista 2. Crista, vale, crista 3. Crista, vale, crista 4. Temos 4 ciclos. Então, nessa situação, em 1 segundo, como vocês vão copiar, coloca aí no caderno de vocês respondido. Em 1 segundo, tem-se 4 ciclos. Então, se a gente tem 4 ciclos em 1 segundo, nós já temos uns dados. Então, vai ficar frequência. Qual que é a frequência? Quantidade de ciclos. Quantos ciclos? 4. Frequência igual a 4 Hz. Se a frequência é 4 Hz e o tempo é 1 segundo, como que vai ficar o cálculo do período? O período vai ser igual a o tempo de execução da onda, no caso 1, dividido pela quantidade de frequência, 4. 1 dividido por 4. Período vai dar 1 dividido por 4, dá 0,25. Período é igual a 0,25 segundos. Resposta, a onda. Aí se a pergunta for qual foi o período, qual foi o período da onda, quanto tempo a onda levou para realizar o ciclo, se a resposta é 0,25 segundo, significa que essa onda levou 0,25 segundos para realizar cada um dos seus ciclos. Vamos ver se está certa a resposta? Olha aqui. A gente tem 4 ciclos, então correto, 4 ciclos. Frequência fica igual a 4 Hz, então o período é igual a 1, que é o tempinho aqui, dividido por 4. Logo, o período será 0,25 segundos. A onda fica, a resposta fica, a onda acima leva 0,25 segundos para realizar um ciclo. Cada ciclo levou 0,25, a onda inteira foi realizada em 1 segundo. Se aqui em vez de 1 segundo fosse 5 segundos, o cálculo ficaria período, T maiúsculo, igual a 5 dividido por 4. Pegaria a resposta. Se aqui fosse 2 segundos, o cálculo ficaria 2 dividido por 4. Então, tá vendo o quanto é simples, o quanto é básico, mas é algo muito importante, é uma parte muito importante que nós vamos usar. Então, calcular o período das ondas é um conteúdo que vai ajudar vocês a fazer cálculos gigantes lá na frente. Esse é o comecinho. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, se tiver ficado alguma dúvida sobre esse cálculo, anotem aí no caderno e a gente tira as dúvidas na segunda-feira. Na segunda-feira. Ok, pessoal? Homework para casa. Qual que é o homework de vocês? Vocês vão pesquisar no caderno sobre como se forma o eco. O eco, no caso, referente às ondas sonoras. Sabe quando você fala e aí você escuta sua voz de volta? O que é o eco? Como que ele se forma? Ele tem a ver ali com ondas mecânicas, né? Ondas sonoras. Então vocês vão fazer essa pesquisa no caderno, anotar no caderno. Lembrando que não é só para pesquisar e nem ler o que está acontecendo, não, porque é conteúdo de prova isso aqui. Então, estudem aí a formação do eco, anota no caderno, fotografa e posta no tópico de física do Google Classroom. Pessoal, por hoje é só. Eu vou só até aqui, porque um passo de cada vez. Na segunda-feira vejo vocês na live, 9h10. Inclusive é o tempo para ser entregue essa atividade. Não deixem de fazer as atividades. Segunda-feira, tirem suas dúvidas, anotem as dúvidas aí. Qualquer coisa, a gente debate isso aí na segunda, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Um ótimo aí finalzinho de semana. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.